Bem-vindo à nossa aula de hoje no canal ADMP TV. E já aproveite e deixe o seu link, o seu like aí, se inscreva no canal para você estar sempre acompanhando todas as postagens que aqui são feitas pela igreja e também, no caso aqui, pela Escola Dominical das Lições, que são ministradas, de todas as faixas etárias. Participe conosco, vamos para mais uma aula de hoje. Hoje a aula nós vamos falar sobre a lição de número 12, o reinado de Josias. Lições Bíblicas Adulto, revistas CPAD. Na aula passada foi falado sobre o reinado de Ezequias. E agora ela dá um salto histórico, porque depois de Ezequias reinou Manassés. Depois de Ezequias fazer aquela reforma religiosa, com culto, restabelecimento do culto, destruição de ídolos, um reinado abençoado, Deus ter dado aquele livramento glorioso para Israel diante dos assírios, depois Ezequias ter recebido uma cura maravilhosa da parte de Deus e conseguido mais 15 anos de vida. Quando o profeta era o profeta Isaías, Ezequias morre e o sucede Manassés. Manassés foi tudo ao contrário de Ezequias. Ezequias foi um rei bom, Manassés foi um rei horrível, péssimo. Um rei ímpio, um rei que partiu para a idolatria, para o ocultismo. Ele chegou a queimar seus filhos em rituais pagãos. Foi um péssimo rei, reinou muitos anos e levou Israel de volta para a idolatria. Depois desse reinado catastrófico de Manassés, que só no final da vida dele, depois dele ter sido levado e colocado sobre ferros por um rei inimigo, é que ele se arrependeu, e a Bíblia diz que Deus ouviu sua oração. Depois de morto, reina Amon. Mas Amon reina só 2 anos, ele é assassinado. E depois que ele é assassinado, o próprio povo lá de Israel persegue os assassinos, mata os assassinos, e coloca no trono o herdeiro legítimo, que era Josias. Só tinha um detalhe: Josias tinha apenas 8 anos de idade. A gente já estudou sobre um rei de Israel que foi colocado no trono aos 7 anos, que foi Joás. No caso de Josias, ele tinha 8. E ele começa a reinar, claro que com auxílio de assessores e conselheiros no início, devido à tenra idade. Mas assim que ele começa a ficando jovem, adolescente, ele começa, claro que, ter noção do que era o reinado, e ele põe no seu coração de reparar o templo, porque no reinado de seu avô o templo ficou abandonado, chegaram a colocar ídolos de deuses falsos lá. Tudo indica que cópias da Sagrada Escritura, do que havia do Antigo Testamento até então, principalmente da Lei do Senhor, se perderam. Então ele põe no seu coração de reparar o templo, e ele envia os assessores para reparar o templo, e também já arrecadar recursos para isso. Quando eles estão lá reparando o templo, o sumo sacerdote Ilquias, Safã, que era o escrivão, então Safã acha ali, perdido no meio ali daquele reparo do templo, o livro do Senhor, o livro da lei, o Pentateuco. Acha ali que se achava perdido. Mostra o que tinha acontecido então, que a palavra de Deus não estava sendo valorizada, estava até perdida. Quando o escrivão Safã lê o livro e depois, com o sumo sacerdote, entrega para o rei, e ele avidamente lê. Então o rei leva um choque, porque ele via ali nos mandamentos de Deus, na lei do Senhor, Deus falando de promessas para Israel, mas também
de punições caso Israel desobedecesse a lei do Senhor, caso Israel se voltasse para a idolatria. E como ele sabia que era o caso ali, que Israel estava na idolatria, estava num momento espiritual muito terrível, ele então, ciente da situação, ele rasga suas vestes. No Antigo Testamento, quando eles rasgavam vestes, jogavam cinza, mostrava sinal de penitência, de arrependimento, né? Então ele faz isso e fica profundamente consternado, triste, porque sabia que a nação de Judá, o reino de Judá, o reino do sul, estava em pecado. Então ele põe no seu coração de fazer uma grande reforma espiritual, mas então ele quer consultar alguém, uma voz profética, para saber o que ia acontecer, o que eram as consequências. Então eles procuram a profetisa Hulda e ela fala para eles o que em virtude deles saberem agora que eles estavam realmente em pecado, que o povo estava na idolatria e todas as outras coisas que vieram junto. E ao consultar a profetisa Hulda, ela fala, olha, assim como no livro de Deuteronômio, no livro de Deuteronômio, foi falado que se Israel se voltasse para os ídolos, haveria sérias consequências. Quando Salomão inaugurou o templo e fez uma oração longa e bonita ao Senhor, Deus falou para Salomão que se vocês orarem e me buscarem, eu vou ouvir, vou atender nesse lugar. Mas se vocês me deixarem os meus mandamentos, meus estatutos, se voltarem para os deuses estranhos, eu virei contra essa terra, destruirei esse lugar. E eles foram avisados. Mas eles queriam ouvir uma voz profética. E Hulda fala, realmente o castigo virá. Mas como vocês estão num processo de arrependimento, principalmente o rei está liderando tudo isso, e com esse arrependimento verdadeiro, como são, o juízo virá, mas não virá durante o seu reinado, não virá enquanto você estiver vivo, virá posteriormente, devido ao seu arrependimento. E também do povo aqui em geral, não virá durante esse período, dessa geração. Ele então, o que ele faz? Ele fala, essa informação tem que ser compartilhada com mais pessoas. Então ele reúne todos os principais do povo, todos os seus sucessores, todas as pessoas de alta função, e começa a reunir o povo em geral, e reúne o povo, os mais simples, os mais humildes, todos. Não interessava a classe social, ele quis reunir todos diante do templo e falou para ser feita a leitura do livro diante do povo. E quando a leitura é feita diante do povo, o povo também quer se voltar para Deus, e ali eles fazem um pacto diante do Senhor, eles renovam o pacto, a aliança diante do Senhor. Feito isso, Josias então lidera uma grande destruição aos ídolos. Não só começa por Jerusalém, começa pelo templo, retira os altares e ídolos que havia no templo, faz os reparos que havia de ser feito no templo, restitui o sacerdócio levítico, a ordem dos levitas, o sacerdócio, o culto, tira os altares, os deuses, e agora ele vai também para as outras cidades de Israel. Ele vai por todas as cidades do Reino do Sul, e naquele momento o Reino do Norte estava assolado, né? Havia sido levado há quase 100 anos atrás cativo para a Síria, ficou alguns lá que se misturaram com outros povos que os assírios pôs, e até em parte desse Reino do Norte ele foi também destruindo. Era um reino que, como se diz, um reino que não tinha rei, né, no momento. Ele vai até lá também destruindo ídolos e altares, né? Talvez alguns
Historiadores falam que com essa intenção, talvez ele quisesse reunificar novamente todo o reino, ou seja, o propósito de reunificar todo o reino de Israel, né? Aí depois ele se volta para Jerusalém, ele mesmo fazer aquela cruzada em todo o país, destruindo ídolos, altares, né? Ele volta para Jerusalém e no 18º ano do seu reinado, quando fazia 18 anos que ele havia se tornado rei, ele então celebra pela primeira vez a Páscoa. A Páscoa fazia tempos que não era celebrada. A gente viu em outros reinados que quando eles fizeram reforma religiosa, como no início do reinado de Joás, no reinado de Ezequias, eles fizeram celebrações da Páscoa. No entanto, Josias, a Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 23, versículo 21 a 23, que ele conseguiu celebrar uma Páscoa tão gloriosa, tão grande, tão animada, que falou-se que era a maior celebração da Páscoa desde os dias do profeta Samuel. Então, tal foi a celebração da Páscoa. E a Páscoa, ela simbolizava o quê? Simbolizava, né, a saída do povo do Egito, saída da escravidão, a proteção divina durante aquela noite da morte dos primogênitos e saída do povo também do Egito. Ela simbolizava tudo isso, né? Proteção divina, né? E livramento do Senhor. Livramento da escravidão do Egito e proteção divina. Isso é um memorial e a gente tem alguns memoriais, né? Então eram coisas que estavam relegadas, estavam esquecidas. Josias, ele reinou durante 31 anos. Começa a reinar aos 8 anos, ele vai morrer com 39 anos. Ele morreu jovem ainda, porque ele foi numa guerra que ele não precisava ir. Durante o reinado de Josias, estava havendo mudanças geopolíticas no Oriente Médio. A gente viu na lição passada que a potência regional que havia nos dias de Ezequias era a Síria. Agora, nos dias de Josias, desde o ano 605, na Batalha de Carquemes, estava mudando o bastão da dominação ali regional, né, dos impérios. O reino da Babilônia, juntamente com os medos e persas, haviam derrotado, né, Nínive e os assírios. E agora eles estavam vindo, né, para dominar as demais regiões. A gente vai ver depois da história que a Babilônia se torna depois a potência dominante e a potência seguinte depois vai ser justamente os medos e os persas. Mas para derrotar a Síria, eles se uniram. E havia também uma potência regional ali, que era o Egito. E o Egito também estava com ideias imperialistas. Então o Egito queria confrontar a marcha dos assírios e medos, né? Então quem vencesse seria o dominador do Oriente Médio. Josias, tudo indica que ele tinha a intenção de um reino maior. Ele, como eu falei, ao sair destruindo ídolos, ele não destruiu só no reino de Judá, ele foi no desolado local onde era o reino de Israel. Então ele tinha ideia tudo indica que ele tinha ideia de sair reunificando e aumentar territórios. E o seu rival direto era o Egito, potência regional ali. Ele então prepara seu exército e vai então para interceptar o exército do Egito, que estava indo confrontar o exército da Pérsia, dos Medos e da Babilônia. O Egito depois vai capitular, vai ser derrotado por Nabucodonosor, né, pela Babilônia, que vai se tornar a potência de toda aquela região. Mas antes disso,
O Egito tinha um grande exército também e tinha a intenção de também ser potência. Josias, ele quer confrontar, né, Faraó Neco e manda o seu exército. Só que Faraó, sabendo que Josias vinha, mandou um aviso para ele: não venha, não precisa você entrar nessa luta, né? Fique aí onde você está. Mas não, ele vai e sem consultar a Deus, né? E ele que havia consultado a lei do Senhor, consultado profetas, porque nos dias de Josias, além da profetisa Hulda, também estava iniciando seu ministério profético. Nos dias de Josias, o profeta Jeremias, ele também inicia seu ministério justamente no reinado de Josias. Jeremias vai passar por vários reis, né? Mas Josias não obedece ao aviso do faraó do Egito. Ele não pergunta se Deus estaria com ele numa batalha dessa ou não. Ele vai. E quando ele vai, ele é morto em batalha. O povo então pranteia o rei Josias, que havia sido um bom rei, foi o último bom rei de Israel. Pranteia ele. E quando ele morre, quem o sucede é conhecido que ele tinha pelo menos 2 esposas, uma chamada Amutal e a outra Zebida, e ele teve alguns filhos. Então o seu primogênito foi Joanã, mas ele não reinou sobre Judá, provavelmente morreu jovem. O próximo foi Jeoaquim, ele foi rei em Judá. Depois dele, né, Jeoacás, que aliás foi antes de Jeoaquim, que também foi derrotado pelo faraó Neco II. Depois Jeoaquim, e por último tornou-se rei depois Jeconias, que foi o último, né? Ou Zedequias, que foi o último dos reis de Israel, quando foi destronado por Nabucodonosor II. Algumas lições que ficam sobre a vida de Josias, o reinado de Josias. Primeiro, por que ele foi considerado um dos melhores reis de todo Israel? Por causa disso, porque ele expurgou o país das falsas divindades, dos deuses, ele iniciou uma reforma, foi um grande avivamento que houve nos dias de Josias. A verdade foi essa, um avivamento que aconteceu. E o que promoveu aquele avivamento? Foi a palavra, a leitura da palavra, a leitura da lei do Senhor, que promoveu isso no coração de Josias e depois no coração de todo o povo. Não existe avivamento, sem a palavra. O que a gente vê, às vezes, infelizmente, é alguns supostos avivamentos que começam e terminam logo. Às vezes chegam a gerar até modismos teológicos, ventos de doutrina, como diz Paulo, mas não duram nada. Por quê? Porque, na verdade, foi algo que foi gerado, não foi gerado pela palavra, não foi produzido pela palavra. E aquilo que não é produzido pela palavra não é um avivamento genuíno. O avivamento genuíno só é genuíno se ele for produzido pela palavra. Paulo diz assim, Romanos 10:16, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não existe avivamento sem palavra. O avivamento é só através da palavra. Outra coisa também que nos chama a atenção é esse livro perdido, né? O livro perdido trouxe um prejuízo para Israel. E hoje? Será que nós temos livro perdido? A Bíblia hoje é um best-seller. É um livro mais vendido do mundo, é a Bíblia. Tanto os Estados Unidos como o Brasil são os países que mais produzem, editam a Bíblia, de todas as cores, formatos e tamanhos, né? Bíblias católicas, protestantes estão aí, as Bíblias. Mas será que
essa Bíblia está sendo lida? Será que essa Bíblia está sendo estudada? Às vezes se vê campanhas, né, na televisão: compre essa Bíblia, porque ela tem isso, compre. Mas o correto deveria ser: leia, estude, né? Claro que para isso você vai ter que adquirir uma, mas fora, né, não somente a nível de comércio, mas a leitura para nos fazer bem, edificar, falar conosco. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, apesar de nunca ter se vendido tanta Bíblia, infelizmente parece que nunca se leu tão pouca Bíblia. E isso fica de alerta para nós. Às vezes o livro não está perdido no sentido de não tê-lo, mas mesmo tendo, não sendo lido e estudado. Isso para nós é muito importante. Então, a questão do livro perdido a gente teria que salientar. A questão dos memoriais. A Páscoa era um memorial, né? Então nós somos sempre chamados por que existe Jesus instituiu a Santa Ceia? Porque ela é um memorial, né? Jesus falou: olha, fazei isso sempre em memória de mim. A ceia é um memorial, a Santa Ceia é um memorial. É um rito sagrado instituído pelo próprio Senhor Jesus, né? Batismo e ceia são ritos, né, sagrados, são sacramentos. E também a questão da busca da santificação, da busca de buscar o Senhor, abandonar o pecado. Avivamento genuíno, ele tem que ter arrependimento, ele tem que ter volta, ele tem que ter conversão, ele tem que ter busca de Deus. Senão ele pode ser uma grande sessão de emocionalismo, mas sem um fruto concreto. O fruto tem que ser o arrependimento, a mudança de vida. Avivamento sem mudança de vida, conversão sem mudança de vida não é conversão. Tem que ser mudado. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando se estuda o livro de Josias, também é bom salientar algo também, que é o seguinte. É considerado também por alguns historiadores que houve, durante o reinado de Josias, uma reforma deuterocanônica. O que é isso? Isso segundo algumas linhas históricas e teológicas. Isso não há unanimidade. Existe dentro da hermenêutica uma linha de pensamento para interpretar a Bíblia chamada histórico-gramatical, que é a que nós, as Assembleias de Deus, a maioria das igrejas evangélicas seguem. Que tem textos que são literais e outros que não são. E existe uma outra linha chamada histórico-crítica. Essa linha histórico-crítica é seguida pela Igreja Católica e também por algumas linhas, né, teológicas, principalmente mais ligada à teologia liberal. Então essa linha que fala que durante os dias de Josias que foi compilado o Antigo Testamento. Ou seja, não foi Moisés que escreveu Êxodo. Não, esse livro foi escrito muito tempo depois, com o objetivo de Josias tentar fazer um povo só de Israel. Então aí que é feito o Pentateuco, é feito durante os dias de Josias. E o restante do Antigo Testamento durante 250 a 150 anos antes de Cristo. Então existe essa linha. Não é a que nós seguimos. Que nós, como eu falei, segue a histórica crítica. A gente crê que Moisés foi que realmente escreveu o Êxodo, escreveu Números, escreveu Levíticos, né? E atribui-se a ele até o Gênesis, e assim por diante. Mas essa linha não. Ela fala que eles foram todos escritos nos dias de Josias. Então, quando se fala em reforma deuterocanônica nos dias de Josias, é isso. É dessa linha aí, histórica crítica, que não é, saliento, a linha que nós seguimos, né?
tanto as Assembleias de Deus como a maioria das igrejas evangélicas, que seguem uma linha de hermenêutica chamada histórico-gramatical. Então nós cremos que o Pentateuco foi escrito por Moisés mesmo, né? E não nos dias de Josias. Então é bom salientar isso porque existe essa concepção. Encerrando sobre o reinado de Josias, a aula, diríamos que Josias fez uma limpeza geral em Israel, eliminando todas as formas de idolatria instituídas pelos reis que o antecederam, inclusive o rei Salomão. Foi um grande monarca, né? E durante seus dias a idolatria não prevaleceu. O seu nome vai aparecer depois lá em Mateus capítulo 1, na genealogia de Jesus, né? Foi um reinado extraordinário, o último rei bom de Israel, que buscou restaurar, né, a vida espiritual do povo de Israel com a leitura do livro da lei do Senhor, com arrependimento, com o banimento da idolatria nos seus dias. Infelizmente, seus sucessores não seguiram o caminho de Josias, tanto é que depois houve a punição de Babilônia, do cativeiro com Nabucodonosor, mas não ocorreu nos dias de Josias, porque ele, no seu tempo, buscou ao Senhor. Então, está aí o reinado de Josias, esse rei brilhante. Mas, infelizmente, ele morreu mais cedo porque ele entrou numa batalha que não era a batalha dele, mas ele quis entrar em uma batalha sem a aprovação de Deus, né? Foi lá e aí, aos 39 anos sua vida encerra numa batalha contra o faraó Neco do Egito. Profetas durante seu tempo, Uda e Jeremias, né, que iniciou seu ministério durante o reinado de Josias. Amém? Deus abençoe a todos. Muito obrigado por ter ficado conosco aí durante mais uma aula, né, do canal da EBDU aqui em Uberlândia, Escola Dominical de Uberlândia, e através do canal ADMP, né? Continue assistindo os vídeos desse canal, acompanhando as lições da Escola Dominical, e até a próxima aula, né, que será a lição 13, a última desse trimestre, a última dessa revista. Amém? Muito obrigado, Deus abençoe. Em nome de Jesus.